Para você que está vendo a aula gravada, Ok. você que está vendo a aula ao vivo, seja bem-vindos, seja bem-vindas ao Centro de Isolada, a aula de História. A gente já está na segunda parte da aula de História de Roraima, né? Então a gente já viu história do Amazonas, vimos como o processo de descobrimento, de colonização, de exploração da Amazônia. Agora a gente partiu desse macro, agora já estamos totalmente regionalizados, entendendo como é que aconteceu em Roraima, por que essa colonização foi tardia, por que normalmente demorou se chegar aqui e por que desde o período da colônia a região de Roraima é tão importante para o território brasileiro. Tão importante que eles necessitaram colocar fortalezas aqui, trazer proteção e tudo mais. Mas vimos também que é uma região que demorou a ser povoada, uma região que é bastante isolada, que só a partir de agora que nós veremos Roraima fazer parte, ser integrada ao território brasileiro de fato. Porque o que a gente viu até agora? Esse território completamente isolado, difícil de chegar aqui e tudo mais. Mas as coisas vão mudar, principalmente primeiramente, por causa da República, e aí vai começar todos esses extremos do século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e a importância de se colocar Roraima no mapa propriamente dito, integrar esse território com estradas, rios e tudo mais, como necessidade de proteção territorial, beleza? Porque a gente percebeu que a história de Roraima está totalmente integrada dentro dessa concepção de proteção territorial. Então, território, quando a gente entende território, a gente tem que entender a concepção de Roraima. Vamos lá, quando que esse território começou a ser povoado? Exatamente por medo de invasão holandesa, por medo de invasão inglesa, por medo de invasão espanhola, teve que trazer pessoas para cá, certo? Ok. Aqui, esses medos vão continuar. No Império, esses medos vão continuar e vão trazer pessoas para cá exatamente para tentar povoar. E aí, durante o Império, começa, propriamente dito, a cidade de Boa Vista, que vai ser inaugurada durante o Império, e ela vai ser fortalecida cada vez mais para tentar trazer pessoas para cá. O grande boom de desenvolvimento do Estado ele vai acontecer no século XX. Por quê? Exatamente ter esse lance de medo, esse medo de invasão. Agora na Guiana, a Guiana vai se tornar um país comunista, então socialista, na verdade, e aí, lá durante o período das ditaduras militares, né, dos regimes militar, vão jogar um monte de militares para cá. Então, quando você andar pela cidade e ver, por exemplo, por que Boa Vista, por que o território de Roraima é tão cheio de militares? Isso tudo começou durante o regime militar. Por quê? Porque Guiana era um país de política socialista. Então, encheram de militares para cá para proteger esse limite. Nós somos fronteira, pessoal. Somos galera, somos um povo de fronteira. E, obviamente, por ser fronteira, a necessidade de uma vistoria, a necessidade de uma segurança é muito maior. Então, isso que a gente está interligado, tem que estar dentro da nossa mente. Qual a importância, como que tudo começou em Roraima? Porque nós somos fronteira. Então, nós sempre tivemos uma atenção maior. Nossa colonização está totalmente ligada ao fato de estarmos tão perto. E mais doido, estamos tão perto de várias colonizações diferentes. Não é, por exemplo, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está perto de colônias espanholas, ponto final. Nós não. Nós estamos perto de colônia inglesa, nós estamos perto de colônia espanhola, nós estamos perto de colônia holandesa. Olha aí, olha o tanto de que tiveram que se preocupar com Roraima, porque estávamos ligados a vários países diferentes, países imperialistas que queriam sempre mais. Isso é muito interessante a gente notar, dar uma sacada nisso. Beleza, então? Então vamos continuar. Espero que esteja todo mundo animado. No final, cara, eu achei um vídeo. Eu não sei se vocês assistiram já. Um vídeo muito bem feito, que eu espero que eu consiga passar dessa vez, não seja igual aos outros. Tanto que vocês notaram que eu nem coloquei o microfone
de lapela, porque eu quero colocar o vídeo e vocês escutarem o vídeo tal como eu vou escutar o vídeo também, porque é um vídeo muito interessante, muito bem feito, contando a arquitetura de Roraima. Então, eu não sei se alguém já viu esse vídeo. Se não viu, bora ver comigo. Então, por isso que eu vou acelerar um pouquinho mais, porque a gente precisa ver esse vídeo. O vídeo é rapidinho, de dois minutos. Beleza, então? Então, vamos arrochar, porque tem muita coisa para a gente ver ainda. Estamos no slide 35 de 115. A gente vai ter 5 questões para assistir, para ver. No final tem 5 questões, duas questões da UF, 2 questões da UE e 2 questões, são 6 na verdade, 2 questões de concursos públicos relacionados à história de Roraima. Então, cara, eu tentei colocar o máximo possível para a gente entender tudo que normalmente cai. Vamos lá então, Boa Vista. A gente já está aqui conversando sobre Boa Vista, porque Boa Vista tem uma história muito interessante e a gente precisa entender. Boa Vista foi criada em 1890 pelo governador amazonense Augusto Ximeno de Villeroy. Já ouviram falar essa palavra Villeroy? Poxa, Villeroy é simplesmente a avenida mais chique, mais importante, a que cruza quase toda a cidade. Então, Villeroy é o governador amazonense que dá o aval da criação de Roraima. No entanto, professor, a Boa Vista, aliás, Boa Vista, ela existia antes de 1890? Existia. Boa Vista, ela passa a ser uma cidade em 1890. Depois, antes disso, ela era apenas uma vila, uma paróquia, mas a gente vai ver a evolução desse processo. Então, eu vou trazer algumas imagens, algumas fotinhas, a gente vai ver fotinha, muito fotinha antiga, a qual vocês vão reconhecer bastante. Em 1943, foram criados 5 territórios federais. Guaporé, onde hoje é Rondônia, Amapá, Ponta Porã, Iguaçu e território do Rio Branco, que seria o início do estado de Roraima. A partir daquele momento, a gente não estava totalmente ligado ao Amazonas. Então, em 1943, é uma outra data de extrema importância para o território brasileiro, para o território de Roraima, porque é esse momento que a gente passa a ser um pouquinho mais independentes, independentes do Amazonas, independentes, que eu digo, de poder se autogovernar. Lembrando que, quando a gente passa a ser território, esse território federal, a gente não tem uma independência de votação, por exemplo, de votar quem é o governador, votar quem seria o prefeito. Não tem. Essa é território federal. O presidente que mandava quem seria o governador e o governador escolhia quem seriam os prefeitos. Porque éramos um território federal, de importância federal. Então, quem escolhia seria o presidente. O garimpo foi iniciado em Roraima em 1930 pelo paraibano Severino Mineiro e teve no auge nos anos 80 e 90. Então, eu trouxe 3 pontos de extrema importância para a história de Boa Vista, beleza? Tanto para a história de Roraima no geral, mas também para a história de Boa Vista. Então, a criação da cidade em 1890, que hoje é a capital, a criação do território federal, que ele vai existir até 1988, até a criação da Constituição, que a gente vai ver daqui a pouco, e o início do garimpo nessa região, que é 1930. Em 1930, nós temos o auge da agropecuária no estado, nessa região, e quem vai encontrar as primeiras jazidas de ouro, o primeiro ouro vai ser exatamente os boiadeiros. Vamos lá então. Em 1755 foi criada a capitania de São José do Rio Negro. A gente já viu isso por necessidade de proteção. Então, a primeira capitania, ou seja, nós estávamos nesse território 5 anos depois do Tratado de Madrid, beleza? Exatamente para proteção desse território. Em 1770 ocorreu a Revolta da Praia de Sangue, a qual a gente também já viu que foi uma revolta entre indígenas da região e minerador e colonos. Então, por quê? Porque esses colonos tratavam os índios com muito desrespeito, com muita violência. Então, os índios se revoltaram e tentaram lutar. Uma revolta grande que gerou muita matança. O nome deve-se ao fato de tantos soldados índios terem sido mortos que tingiram a água do Rio Branco de sangue. Diante da cobiça internacional pela região do Vale do Rio Branco, em 1785, decidiu-se que seria construída uma fortaleza, o Forte São Joaquim, hoje desaparecido. Lembrando que hoje a gente tem lá no Forte São Joaquim apenas um memorial, se você tem como ir lá para você conhecer a região, mas ele já está totalmente degradado, destruído. Nas fotos, vocês têm o Monte Roraima, que ele marca o pico mais ao extremo do estado, umas fotos da Pedra Pintada, que mostra que a região já era habitada desde a pré-história, e você também tem as pradarias
de Boa Vista, de Roraima também, beleza? Vamos lá, continuando. Então, eu coloquei aqui essas partes só para a gente fazer recapitular o que a gente já viu um pouquinho. Com o estabelecimento do Forte São Joaquim do Rio Branco em 1785, diversos aldeamentos indígenas convertidos foram estabelecidos para seu serviço, entre as quais a povoação de Nossa Senhora do Carmo, fundado por religiosos carmelitas. Lembrando que essa associação de Nossa Senhora do Carmo ela é essencial porque onde vai ser a capela de Nossa Senhora do Carmo? Exatamente onde hoje é a matriz. A matriz começa com uma pequena capela em homenagem à Santa Nossa Senhora do Carmo, que inclusive tem uma importância primorosa para o Estado, essa capela, porque é o primeiro povoamento. A gente viu lá, quando a gente estava vendo a história da Amazonas, que essa região, a região da capitania do Rio Branco, do Rio Negro, era quem fazia as missões aqui era carmelitas. Então, os primeiros que vão vir para cá serão os carmelitas, beleza? Em 1789 a 1799, o comandante Manuel de Gama Lava Dalmada, para garantir a presença da civilização na região, introduziu a criação de bovinos e equinos na fazenda São Marcos. Então, beleza, pessoal. A gente tem os primeiros aldeamentos, ele é de fonte para conversão de indígenas. Os indígenas são convertidos e tudo mais. O primeiro, vamos pensar, aí a gente pensa, a gente tem fases da nossa história, beleza? Nós temos uma história muito diferente das outras regiões, porque nós somos limites, e nós estamos fazendo limites com países diferentes, com regiões, colônias de países diferentes. Então, primeiramente, a gente tem que pensar, primeiramente, a expedição de Teixeira, que reconheceu, deu o nome do Rio Branco, beleza, o primeiro ponto. Depois, vários colonos, vários portugueses vieram para cá e não fizeram nada, só vieram reconhecer. No entanto, no começo de 1700 para frente, 1720, os espanhóis tentam pegar a terra, aí depois os holandeses tentam invadir, depois os ingleses tentam invadir, e aí em 1750 acontece o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid faz o território. Os espanhóis tentam invadir, tentam pegar o estado de Roraima de novo, depois os ingleses, depois os holandeses. A ponto de 1775 criarem o então Forte São Joaquim. O Forte São Joaquim, ele não era um grande forte, ele não era uma estrutura muito grande, ele era apenas muito mais simbólico do que necessariamente uma ocupação territorial de fato. Ele era apenas um símbolo, uma bandeira, digamos assim. Ok, nesse ponto a gente não pode falar de povoamento, não teve povoamento. Vieram as primeiras missões religiosas para esta região, para conversão de indígena. Pegavam os indígenas, mudavam eles. Vocês lembram que a gente viu na aula passada aldeamento? Pois é, esses aldeamentos ele tem uma importância grandiosa, mas ainda assim não trazendo colonos para cá. Os colonos que estavam aqui eram religiosos e alguns seguranças do Forte de São Joaquim. Mas, de fato, pessoas lá de Portugal ou de outras regiões vindo para cá, não tinha. Eles estavam fazendo aldeamentos indígenas, convertiam os indígenas e botavam eles para trabalhar de graça, quase que escravizados. Beleza. A grande acontecimento que vai ter para cá foi a necessidade de Manaus precisar de carne de gado. Então, como aqui tinha pradarias, é uma região plana, tinha muita região para, principalmente para criar gado, começa a se criar gado. Ou então o comandante Manuel de Gama Dalma vai começar a trazer pessoas para cá para criar gado. Essas fazendas ela tem um papel extremamente importante. Por que a gente não pode? Porque as fazendas são as primeiras povoamento. Vai vir aí, de fato, vai vir colonos para cá. Colonos para começar a fazer essas fazendas de gado para fornecer carne de corte para então Manaus. E aí, gente, nós podemos observar uma interação muito maior entre colonos portugueses e de outras províncias, outras capitanias, misturando-se com indígenas. Porque quem que eles vão botar para criar o gado? Os indígenas, ok? Então, muito se fala, já caiu até em vestibular. Será que a primeira colonização ela foi uma colonização religiosa ou uma colonização laica? Muito se fala que a colonização de Roraima é uma colonização laica, porque primeiro foi por necessidade de proteção, depois foi por necessidade de trazer fazendas para cá, de criar gado para cá, para que então servisse como carne de corte para Manaus. Então, a civilidade, digamos assim, o homem branco
veio para Roraima, veio para Boa Vista, para essa região, atrás de terras para criar gado. Então, o gado tem uma importância absurdamente no povoamento dessas terras, povoamento de colonos, até porque a gente já tinha muita gente morando aqui. Esta ainda hoje existe e pertence aos índios e está localizada à frente do local onde existia o Forte São Joaquim, que é a Fazenda São Marcos. A Fazenda São Marcos é tombada pelo IFAM, você pode visitar a Fazenda de São Marcos e fica perto onde seria, então, o Forte São Joaquim, a qual lá tem tipo um museuzinho que tem, eu já mostrei para vocês a maquete que era do Forte de São Joaquim. Vamos lá então. Inglaterra ocupa Pirarara. Gente, essa aí a gente chama de questão Pirarara, que é inclusive uma das questões mais antigas da história dessa região. A questão Pirarara, vocês não podem esquecer, porque ela é recorrente na história de Boa Vista, na história de Roraima. Por quê? Porque é quando a gente vai demarcar este território de fato. Porque a gente tem o Tratado de Madrid, de fato demarcou, mas a gente viu esses limites não estavam bem feitos ainda. Por mais que tivesse sido um tratado, esse tratado não foi um tratado, foi um tratado entre Espanha e Portugal. No entanto, com o passar do tempo, as independências desses países, isso vai começar a ser questionado. Obviamente vai começar a ser questionado, e aí a gente vem o problema. Em 1835, Robert Shuntburgh, chefiado pela expedição da Inglaterra, chega ao Forte São Joaquim. A pretensão britânica, alguns rios formadores do Rio Branco, afluente do Rio Amazonas, conduzia a chamada questão de Pirarara. O governo inglês alega que Pirarara pertence às tribos independentes. A Inglaterra ocupa os espaços vazios e demarca fronteiras. Na disputa diplomática, o rei Dom Vitorino Emanuel da Itália arbitra chegar a 19.630 km² do território brasileiro para a Inglaterra. Então, para vocês terem noção, a questão de Pirarara, ela vai começar no Brasil Império, em 1835, mas ela só vai terminar no Brasil República, nos primeiros anos do Brasil República, quando a gente vai para os tribunais e coloca o rei Dom Vitório da Inglaterra, da Itália, para decidir, porque de fato já colocaram, pensaram, não, ele vai ser um juiz que não vai nem puxar saco para a Inglaterra e nem puxar saco para o Brasil. Então, ele vai decidir a questão desse território entre Brasil e a Guiana, que naquela época era a Guiana Inglesa. Hoje a gente não chama mais Guiana Inglesa porque esse território não é mais da Inglaterra. Na época era Guiana Inglesa. E aí, o Dom Vitório, que odiava a população dos trópicos, ele falava que odiava a população dos trópicos, ele não gostava de brasileiro, pega 19.000 km² de território e passa de graça para a Inglaterra. E aí ninguém vai conseguir questionar. Inclusive, isso ainda tentam questionar, mas não conseguem porque vai ser um tribunal gigantesco. Beleza? A região em litígio foi repartida entre ambas as partes, garantindo à Guiana Inglesa uma saída fluvial para o Amazonas e perdendo ao Brasil a região oriental do Pirará. E a gente vai perder esse território que vai passar para a colônia inglesa. Ok? Olha aí. Então, esse território chamado Zona de Reclamação, onde hoje é a Guiana. E aí agora eles têm um rio que passa direto para o mar. Beleza. Durante o Brasil Império, de 1822 a 1889, esta foi elevada à vila e sede de freguesia com o nome de Boa Vista. Então, a gente pode muito bem dizer que Boa Vista nasce como vila em 1858, ou seja, bem antes, quando ela nasce como cidade. Ela era uma pequena freguesia com uma população de menos de 1.000 habitantes, depois ela passa para vila, que é o quê? Até 3.000 habitantes. Então, durante o século XVIII, vocês podem ir, por exemplo, na região ali da Orla, tem casas de mais de 100 anos de idade, na época do Império. Então, a gente tem casas antigas, inclusive a casa mais antiga de Boa Vista, até hoje a mesma família mora nessa casa, e ela é de uma extrema importância para esse território, porque essas casas até então até na minha opinião, deveriam ser muito mais protegidas por uma legislação mais forte. Seu povoamento só começou no século XVIII, desculpa, após o extermínio de grande número de indígenas. Lembrando que essa região sempre foi ocupada por muitos indígenas. E no século XVIII, os indígenas foram, na maioria, mortos depois dessa ocupação territorial mais forte
que a gente tem de 1775 para frente. A partir de 1943, foi criado o Território Federal do Rio Branco, cuja área foi desmembrada do estado do Amazonas. Passou-se a chamar Território Federal de Roraima, Serra Verdes na língua Yanomami, a partir do dia 13 de dezembro de 1962. Então, o nome Roraima só passa a fazer parte desse território em 1962, quando vai ser utilizado, porque até então era Território Federal do Rio Branco. Lá, quando Vargas criou, era Território Federal do Rio Branco. Quando os militares vão criar o território, vai modificar esse território federal, inclusive modificar as, digamos assim, a legislação desse território, vai utilizar-se o nome Yanomami Roraima, que significa Serra Verde. Olha aí, uma das casas mais antigas de Boa Vista, que é a casa de Inácio Magalhães, onde hoje é o restaurante. Lá atrás vocês estão vendo a antiga capela de Nossa Senhora do Carmo. Olha aí, Casa de Bento Brasil, da Avenida Bento Brasil. Até hoje ela está lá também. Isso aqui é começo dos anos 20. Não, essa foto é dos anos 40. Casa do Capitão Bessa, que tinha uma importância, que era um grande nome do começo aqui. Vamos lá entender então. Vale do Rio Branco, no início do século XX. Aqui a gente já está começando o século XX, que é o processo mais importante quando cai nos vestibulares, é muito mais relacionado a Roraima ao século XX. Vamos lá. Pecuaristas investem na produção de ouro e diamante como financiadores, intermediários e efetuando descaminho dos minérios para Guiana e Venezuela. Então, a ideia dentro desses pecuaristas, que já estão aqui desde o século XVIII, já está na região, vivendo na região, ganhando dinheiro com a região, eles começam a financiar, no começo do século XX, a exploração de ouro, beleza? Para tentar impedir, e eles começam a exploração de ouro, mas tentam impedir que esse ouro saia do território brasileiro pela Guiana ou pela Venezuela, que estava de olho no ouro brasileiro. Disputas, então, vai começar a ser firmada com o JG Araújo, sediado em Manaus. Então, essa vai ser uma disputa muito forte para essa extração de ouro de Roraima. Então, posse de vastas áreas e territórios vai começar a existir, aviadora de extração da balata, fornecedora de víveres para as tropas e membros de diversas comissões de limites de fronteira, e a maior casa de comércio de Boa Vista também será criada. Então, a gente está tendo, a partir do ouro, muita necessidade de começar a controlar mais a região. E aí, olha, a Bandeirante, que era uma das maiores casas de comércio de Boa Vista, e de uma importância grandiosa, porque graças à Bandeirante, e se você não me engano, se vocês forem no centro ainda, dá para ver um pouquinho dessa fachada, graças a Bandeirantes, Roraima começa a ter um comércio muito mais organizado, permitido dito, porque começa a ganhar muito dinheiro por causa do ouro. Olha hoje como é que está. Vamos lá? Nova realidade. Volta às ordens religiosas europeias, no século XX. No século XIX, essas ordens religiosas começam a perder um pouco mais de força aqui, né, por causa dessa interação com o indígena. E outra coisa, a necessidade de corte de gado, de cuidar de gado, perdeu um pouco essa força religiosa dentro do território. Tanto que no começo do século XIX, os carmelitas eles vão embora e vai vir franciscanos para cá. E começa esse processo de franciscanos. No século XIX também, tanto que vão criar ali na Avenida Brigadeiro, vai criar-se a capela, a igreja de São Francisco, que também é uma igreja muito antiga. Depois vão começar a criar várias pequenas igrejas nessa região, por causa que quem vai ganhar força mais vai ser os franciscanos, já no século XIX. No século XX vai começar a voltar a vir alguns grupos religiosos para o Estado, para começar, porque no século XX a gente está vendo o indígena ele já não está mais sendo escravizado, então eles começam a ser convertidos de novo. A necessidade de civilizar, a necessidade de controlar esse indígena vai ser maior, porque até no século XIX a gente estava escravizando eles. Então, né? Depois do século XIX não tem, no século XX não tem mais escravidão. A Lei Áurea aboliu toda forma de escravidão
E aí passa a ser essa necessidade de converter indígenas e começa a trazer mais missões religiosas para Roraima. Representação federal de proteção aos índios de inspiração positivista. Então, qual era esse? Por que se fala inspiração positivista, que é esse começo da história da República? A inspiração positivista qual que é? Ordem e progresso. Se você mantém a ordem, se você controla aquilo aí, você vai ter o progresso. Então, a ideia era converter, controlar esses indígenas ao máximo possível para que o progresso pudesse haver. Descentralização do Estado brasileiro, entregando o controle às legislação das oligarquias locais. A gente viu no começo da República, essa república oligárquica, as chamadas, os coronéis, a política de governadores. Isso, obviamente, vai funcionar com Roraima também. Os coronéis, e a gente viu uma foto de uma casa de um coronel durante o começo da República, os coronéis vão ter uma importância, obviamente, como todo no Brasil, de extrema importância nesse território. Então, os coronéis vão ganhar mais força e eles serão a ordem dessas regiões. Tentativa de legalização, formalização das terras ocupadas pelas oligarquias. Até então, essas terras, não é a maioria delas, não eram ocupadas, não tinha uma legislação, não tinha um papel falando que era. No século XX, como essas oligarquias, esses coronéis vão ganhar uma força ainda maior de justiça, política e tudo mais, eles vão querer legalizar essas terras, tirando terras indígenas, e começa novamente essa briga territorial de indígenas e as grandes oligarquias de terra do estado de Roraima. E aí começa, já no começo do século XX, a criação propriamente dita do município de Boa Vista, em 1890, já no período da República, nasce como cidade e começa a crescer como cidade principalmente por causa do minério. Baixo Rio Branco, extrativismo vegetal e animal. O Baixo Rio Branco, que é a parte mais ao sul, vai ser basicamente utilizada para extrativismo vegetal e animal. E aqui, ó, os beneditinos, depois dos franciscanos vai ter os beneditinos no começo do século, no século XX. E aí a Igreja Nossa Senhora do Carmo vai crescer, os beneditinos vai trazer muito desenvolvimento, principalmente porque eles vão criar as primeiras grandes escolas do Estado, vão criar também os primeiros ginásios e tudo mais. Aí é até a foto das primeiras escolas. Ok. Vale do Rio Branco, início do século XX. A gente tem a decadência da borracha, que é a crise na pecuária rio-branquense, a decadência da borracha. Lembrando que Manaus, no começo do século XX, estava tendo um boom de desenvolvimento por causa da borracha. E aí a cidade cresceu demais e necessitava cada vez de mais gado para fornecer gado para essa região. O que acontece? Começa a se mandar. Quando começa a primeira decadência da borracha, a cidade de Manaus começa a perder população e começa a ficar mais pobre. O que acontece? Começa uma crise da pecuária nessa região, causando o empobrecimento de muitas pessoas no Roraima. Deslocamento do eixo econômico para a mineração. No entanto, no meio desse período, como eu já falei, começa a se deslocar. Em vez de criar gado, a população mais rica começa a produzir, a investir dinheiro na mineração, que dá mais dinheiro. E para piorar a situação, no começo dos anos 30, vai acontecer uma epidemia epidemia no gado de Roraima, que vai mandar matar todos os gados e vai causar praticamente dizimar o rebanho bovino da região de Roraima, o que vai dar ainda mais força para esses pecuaristas começar a investir em minério. E aí, os primeiros minérios da região. Obviamente, é um minério extremamente rudimentar, que poluía demais, e a gente tem que lembrar que a coisa vai piorar ainda mais durante o regime militar, porque a gente já viu como que o regime militar tratou o Amazonas. Beleza. De 1900, e aí a gente já tem, vamos conversar um pouquinho sobre o Estado Novo e, obviamente, a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o Estado Novo é o período de mais força durante o regime da Era Vargas, que era um regime totalmente autoritário e ditatorial. O Estado Novo, todo o poder passa para a mão do Vargas e ele vai controlar ali com mãos de fé essa região. Lembrando que ele vai governar dessa forma durante a Segunda Guerra Mundial. Por que ele faz isso? Ele fala por medo que o Brasil ia ser invadido pelo eixo, então ele coloca o Brasil em estado de sítio e começa a governar sozinho. De 1939 a 1945, o Brasil de Vargas acaba se alinhando com os Estados Unidos. E aí, ó, por que passa a se alinhar com os Estados Unidos? A gente tem que lembrar que foi os Estados Unidos que deu a primeira siderúrgica, grande siderúrgica, a primeira grande indústria de base
para o Brasil. Então, o Brasil estava ganhando dinheiro graças aos Estados Unidos. O que o Brasil deu em troca? Obviamente, apoio aos aliados, mas apoio de controle do Amazonas. Então, o Amazonas passa a ser bastante controlado pelos Estados Unidos, por medo que o eixo invadisse o Brasil pelos Estados Unidos e controlasse a América do Sul e um outro grande pedra preciosa dos Estados Unidos, que era o Canal do Panamá. Então, os Estados Unidos precisavam proteger toda a região amazônica para proteger o Canal do Panamá por estar muito próximo. Lembrando que se o eixo controlasse o Canal do Panamá, praticamente toda a economia dos Estados Unidos perderia um dos maiores meios de escoamento de produção deles. Necessidade de matérias-primas para a beligerante, lembrando que em 1945 acontece, aliás, em 1939 acontece o segundo boom de seringais. O primeiro boom de seringais é no começo do século XX, acontece a decadência porque os ingleses, filhos da puta, pegam mudas de seringais e leva para Filipinas, para Tailândia, começa a produzir muito mais barato lá, causando a decadência da borracha brasileira. No entanto, essas regiões estão inseridas dentro da Segunda Guerra Mundial e a gente não teve batalha no Brasil. E a gente viu, né? O que aconteceu? Durante o período de guerra, necessidade de mais borracha por causa da guerra, a gente manda a FEB para a Itália para lutar contra os fascistas e cria chamados soldados da borracha, que é para ocupar, proteger e extrair borracha da Amazônia. Então começa a vir muitas pessoas aqui graças a investimento dos Estados Unidos. Apoio técnico e financeiro dos Estados Unidos para mudanças promovidas na Amazônia. Então os Estados começam a investir no Brasil para promoção da Amazônia. A Amazônia começa a entrar nesse período de borracha que a gente escutamos falar na aula de Segunda Guerra Mundial. Falamos também na aula de História da Amazônia e voltamos a falar para cá. Mas por que, professor? Por que essa região passa a ser grande? Qual a relação disso com o estado de Roraima, o então território do Rio Branco? O território do Rio Branco começa novamente a criar gado para tentar fornecer carne para Manaus. Beleza. E aqui tem um dos assuntos que mais cai, lembrando que essa questão de guerra, Segunda Guerra Mundial, já caiu 2 vezes nos vestibulares da Federal, então temos que dar uma atenção dobrada para esse relato. Vamos lá. Serviço Especial de Saúde Pública, mantida pela Fundação Rockefeller, encarregada de saneamento básico. Quem que é Rockefeller? Rockefeller, lembrando, que é uma das indústrias de armas bélicas mais famosas dos Estados Unidos. Eles produziam armas. Então, em 1917 a 45, elas vão investir em saúde pública dentro do Estado. Dentro da região amazônica, no geral, inclusive no próprio estado de Roraima, que também tem uma importância para a segurança nacional. Serviço Espacial de Mobilização de Trabalhadores na Amazônia, que aí vai trazer os chamados soldados da borracha, lembrando que a gente viu como é que eles vinham em situação completamente precária para a região. Comissão Administrativa de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia, que tinha a função de recrutar, hospedar e providenciar a colocação de nordestinos nos seringais. Quem vai vir mais para cá? A gente vai ver nordestinos vindo para Boa Vista como principal importância. Então, por isso que a cultura, tanto de Roraima, a cultura da Amazônia no total, é tão inserida com a cultura nordestina, porque é muito próximo, vieram muita gente para cá, por causa dos seringais, por causa do ouro e tudo mais. Instituto Agronômico do Norte, com sede em Belém, lembrando que Belém vai trazer esse Instituto Agronômico exatamente para tentar entender a produção de seringais e tentar localizar esses seringais para exploração, e ampliação da SPI para controlar os eventuais conflitos de índios e seringais. Que é o SPI que a gente já viu? É de segurança, sistema de proteção interna do Brasil. E aí, qual era o medo? Esses indígenas e seringueiros entrarem em briga. E o que de fato ocorreu? Qual era o papel desses? Tentar pacificar, separar. Só que, claro, em detrimento a quem? Aos seringais, quem é que estava dando dinheiro? Os índios que lutassem, né? Criar território para melhor controle criar território para melhor controlar as fronteiras. Nesse caso, a gente está falando do território federal do Rio Branco, que tinha uma importância de controlar as fronteiras. Nesse caso, com quem que a gente fazia fronteira? Com a Venezuela e com a Guiana inglesa. A gente ainda estava vivendo a Guiana inglesa. A Guiana inglesa ainda fazia uma relação muito próxima com a Inglaterra. E aí, qual era a importância? No entanto, a Guiana inglesa tinha uma relação comercial muito forte com a Índia. Então, necessitava esse controle dessa fronteira por medo que invadissem o Brasil por esses territórios. Em 1944, o governador capitão Enes Garcês não quer saber de coronéis de barranco. O que ele estava querendo?
O que ele quis dizer com isso? Esses coronéis de barranco eram os coronéis que estavam extraindo ouro aqui na região do Rio Branco. Quando ele fala isso, ele fala que não quer que o poder desse território fique na mão, continue na mão desses coronéis. Porque a gente tem que lembrar, a Era Vargas começou, mas ele estava focando no Sudeste. Outras regiões, como a região da Amazonas, no geral, ainda estava vivendo um coronelismo muito forte. E quando o Capitão Garcês, ele vem tentar romper com isso. Lembrando que ele era de fora e ele vai tentar romper com esse controle oligárquico dessa região. Então, mas ele vai fazer isso com autoritarismo, obviamente, a gente está passando por um processo tutorial, no entanto, o modernismo, ele vai tentar modernizar a região. Então, em 1945, acontece o Plano de Recuperação e Desenvolvimento para o Território, pelo técnico do governo federal, Araújo Cavalcante, que vai tentar trazer um desenvolvimento para a região e recuperação desse território, que até então foi criado o território, mas não teve grande desenvolvimento. A partir de 1945, vai começar a desenvolver muito mais o território. E aqui fotos desse desenvolvimento, como casas, vai começar a vir caminhões, vai começar a vir de fato desenvolvimento, tentar trazer pessoas importantes para desenvolver, e aí Boa Vista vai começar a crescer cada vez mais. Beleza. Dependência do controle externo e articulação das famílias locais. É óbvio, pessoal, por nós termos um território, nós não sermos totalmente dependentes, a gente ainda tinha um controle externo muito forte. O presidente indicava um governador, que normalmente fazia parte de militares. Esse militar indicava um prefeito para a cidade. E aí, obviamente, vai dar a prefeitura para pessoas ricas, pessoas influentes. Relatório do Araújo, que ele fez em 1945, falando o que acontecia em Roraima. E aí esse relatório do Araújo é muito importante. Esse documento aqui eu trouxe pontos importantes desse relatório. O trabalho forçado de crianças indígenas, principalmente dos Macuxi. Os Macuxi estão sendo forçados a trabalhar frente às crianças. Era muito comum pegar crianças nas aldeias, trazer para as cidades, explorar dessa mão de obra deles, desde criança até a eles ficarem mais velhos. Infelizmente, até hoje, isso é muito comum, principalmente nas famílias mais ricas, que vão às aldeias, pegam as meninas, trazem para falando, vamos botar ela para estudar, chega aqui na cidade, ela na verdade vai virar mão de obra escrava, como doméstica, babá e tudo mais, vão botar ela numa escola pública aí, não vão dar nem tempo dela estudar de fato, e ela vai ser explorada com babá, mão de obra. Mão de obra é extremamente barata, né, gente? Até hoje isso é muito comum. E o relatório do Araújo já falava disso. O controle total do comércio por poucos, com preços extremamente abusivos. Infelizmente, até hoje, isso é bastante comum, principalmente em Boa Vista, que grandes pessoas controlam vários mercados diferentes, o controle do comércio na mão de poucos, colocando preços lá em cima. Até porque, em 1945, o ouro estava em franco crescimento aqui em Roraima, ainda bastante rudimentar, obviamente, mas estava em exploração. E aí começa o problema, né, gente? Esses territórios vão ser controlados e tudo mais, e aí esses pequenos comerciantes vão jogar o preço lá em cima. A extração de madeira de lei de modo predatório, já existe a lei de proteção de madeira, só que aí aqui em Roraima vão tirar de forma totalmente sem controle nenhum. Quase inexistência de agricultura, tudo que era produzido até então era basicamente vindo de fora, a agricultura de Roraima era escassa, não se produzia muito, vindo tudo de fora, ficando obviamente tudo mais caro. Pecuária decadente, fazendeiros preferiam aplicar seu capital financeiro em atividades mineradoras desde os anos 30 para cá. Isso já estava acontecendo em 45, praticamente os fazendeiros de cabeça de gado não produziam mais grandes produções, investindo dinheiro em minério. Então, o minério trouxe problemas muito maiores, não só apenas problemas ambientais, mas problemas comerciais da região também. Beleza. Qual foram as medidas do governo para tentar impedir, tentar controlar esses problemas? Primeiramente, construir uma cidade capital administrativa. Nesse caso, dentro desse território do Rio Branco, Boa Vista passa a ser uma capital administrativa dessa região. Melhorar os transportes, que era um grande problema. Por quê? Porque tudo chegava pelo Rio Branco. E o Rio Branco só chegava coisas aqui em uma época do ano, que é a época da cheia, onde os rios são navegáveis. Na época do seco, os rios não eram navegáveis, somente por pequenos barcos. E aí isso trazia um grande problema. Então começa uma necessidade
de construir estradas para trazer para trazer produtos para cá, facilitando o comércio. Promover a colonização agrícola, trazendo e apoiando colonos com créditos e assistências técnicas. Isso, pessoal, antes da Sudã. Lembrando que a Sudã, o INCRA, tudo isso é durante o regime militar. Então, desde a criação do território do Rio Branco, já começou essa tentativa de melhorar a agricultura através do crédito governamental. E aí o relatório da Araújo propôs a criação de parques nacionais como a Ilha do Maracá, que até hoje isso tem uma importância, demonstração da necessidade de uma exploração mais racional da madeira de lei, uma exploração que não agrida tanto a natureza, plano rodoviário territorial que deveria garantir o acesso às 3 mercadorias consumidoras seguras, a própria Amazônia, a Guiana Inglesa e a Venezuela, tentando tentar esses 3 eixos, tanto vindo da Amazônia quanto da Guiana, quanto da Venezuela, tinha que ser seguro, que não trouxesse problemas para a região, principalmente problemas comerciais. Em 1943, 60% da riqueza do território vinha da mineração, 3 ou 5% da agricultura e 26% da pecuária. Então, 60% do território. Esse território vindo da mineração trazia um problema sério para o governo, para esse território. Em 1945, obviamente, queda de Vargas e a exoneração de Enes Garcês dentro do controle desse território. E aí começa a chamada período populismo. Hegemonia do senador Vitorino Freire, que era um grande senador da região, que começa a tentar trazer produção para cá. Félix Moraes de Araújo, que se torna governador aliado de Gilberto, governador do Amazonas. Mestrinho montou uma base de apoio político, mas, no entanto, vai ser cassado em 1964. Então, a gente ainda tem um problema sério de governadores nessa região. Disputa acirrada pelo cargo de deputado federal, acesso às verbas federais e garantir o preenchimento de cargos públicos. E aí a gente tem, obviamente, os cabides eleitorais do governador do território, que vai começar a ser um grande problema para a região. Em 1953, criação da SPVA, que era a Superintendência de Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que é o que antecede a criação da Sudã, que a gente já viu. Então, o SPVA, ele é criado para tentar trazer investimentos para a região da Amazônia e, principalmente, vai ter uma importância muito grande para os primeiros investimentos agrícolas da região de Roraima, até então, território do Rio Branco. E olha aí, os primeiros, é construída em Boa Vista a primeira pista de aeroporto, chegando os primeiros aviões aqui e tudo mais. Ok? Beleza, pessoal. Aí a gente já vai começar a falar um pouquinho dos povos indígenas. Daqui a pouco eu vou voltar a falar do território federal do Rio Branco, beleza? No dia 5 de outubro de 1988, com a promulgação da nova Constituição, o território foi transformado em Estado de Federação. Se a colonização da região foi incentivada no século XIX, com o estabelecimento das fazendas nacionais, um século mais tarde, os garimpos de ouro e diamantes atraíram levas migratórias da região para o país. Beleza. E aqui eu vou começar a falar um pouquinho dessa exploração de mão de obra, que eu já comecei a falar. Essa exploração da mão de obra e essa briga entre povos indígenas e mineradores, que é normalmente o que mais cai nos vestibulares relacionados a Roraima. Essa imigração e exploração desordenada ocasionou muitos conflitos e mortes, doenças e assassinatos, sobretudo nas populações indígenas. Apoiados por políticos locais, os garimpeiros foram substituídos pela exploração agrícola em grande escala, em terras indígenas, gerando novos conflitos do século XX e XXI. Então, desde o século XX para o XXI, devido ao minério, porque até então a agropecuária convivia bem com os indígenas. O minério trouxe um problema com os indígenas, porque começou a poluir os rios, a tirar a terra deles e tudo mais. E aí a gente está vendo, né? Em sua base tem a placa fixada com dizeres: iniciar a construção de um grande sonho chamado Roraima, que é o Monumento dos Pioneiros. O Monumento dos Pioneiros traz a ideia do indígena, do minerador, do agropecuário como um grande povoamento dessa região. Traz até uma alusão como sendo pacífica, mas de pacífica não tinha nada, né, gente? Atualmente, quase todas as reservas de indígenas do estado encontram-se homologadas. Lembrando que boa parte do território de Roraima, cerca de, se não me engano, 40% a 60%, é território indígena. É o estado com mais território indígena do Brasil. Olha aí. Situação fundiária. Então, a gente tem 60%, 74%
das áreas de Roraima é áreas demarcadas. Em vermelho, em demarcação, e em verde, a demarcar. Então, a gente tem um território pequeno, lembrando que o resto da região, basicamente, é territórios onde tem as cidades. Por isso que Roraima tem 15 cidades. A população indígena em Roraima soma aproximadamente 40 mil pessoas, isso no IBGE de 2009. A etnia mais numerosa, segundo todos os territórios socioeconômicos, é os Macuxi, com 16.500. Também estão presentes no estado os índios Uapixana, Igaripó, Tauretangue e Patomana, que é apenas 50 pessoas. A baixa linha do Equador, na área da floresta amazônica, vive o Waiwai e também os Uamori, e, sentido oeste, os Yanomami e os Iacuana. Olha aí, a terra legal na Amazônia, ou que a gente chama de Amazônia Legal, que também é uma importância muito grande para a região, porque vai trazer verbas. Dos 296.856 imóveis rurais, com até 15 módulos fiscais em terras federais, não destinados à Amazônia Legal, 28 mil estão localizados em 15 municípios de Roraima. Dos imóveis que serão regularizados na terra legal do Estado, 23 mil têm até um módulo fiscal. O cadastramento de referenciamento dessas posses e a fiscalização de serviços contratados serão realizados em parceria com o governo federal. Então, a terra legal é o órgão relacionado para tentar legalizar essas terras, tanto indígenas quanto privadas. Beleza, desenvolvimento econômico dessa região, principalmente a partir do território federal de Roraima, que é durante o governo militar. Um dos argumentos constantes levantados na discussão sobre o desenvolvimento econômico de Roraima é a imobilização de grandes áreas principais através de demarcação indígena, representando o principal empecilho. Qual é o principal empecilho relacionado ao que mais se fala em Roraima? É a dificuldade de trazer uma legalização, de trazer um desenvolvimento agrário por causa das grandes áreas de proteção ambiental dentro do estado de Roraima. Por causa disso, muitos falam que esse é um problema principal, que nós não conseguimos ser sustentáveis com grandes produções agrícolas. E aí a gente tem as comunidades Yanomami, efetivando 32. Tá? Quantos grupos que nós temos de terras indígenas em Roraima? 32 terras indígenas engloba 44% do estado, sendo 4 áreas contínuas, como Yanomami, a de São Marcos, a Iamiri, Raposa Serra do Sol. Lembrando que Raposa da Serra do Sol, inclusive, há um tempo atrás gerou um problema gigante, que falaram que o território da Raposa Serra do Sol estava completamente independente do Estado. Isso gerou vários jornais e tudo mais. Outras áreas pequenas são demarcações em ilhas, em pequenas demarcações, mas as maiores são Yanomami, São Marcos, Iamiri e a Raposa Serra do Sol. Uma das fronteiras mais remotas de ocupação econômica da Amazônia, Roraima se desenvolveu num ritmo lento até a década de 70, primeira como parte da Amazônia e depois como território federal de Roraima. A pecuária extensiva foi a principal atividade econômica de Roraima durante esse período. Não está aqui, mas é o que a gente tem que falar. Então, até os anos 70, a atividade agrária de Roraima era bastante rudimentar. No entanto, a partir dos anos 70 começa a melhorar. E a gente tem que lembrar da Sudã e do INCRA como um papel importante no desenvolvimento agrário desta região, que começa a trazer grandes produtores para cá para produzir essa produção mais agrária, para que a gente possa ser mais independente do nosso comércio referente à Amazônia. No entanto, obviamente, o principal problema é porque a maior parte do estado de Roraima é proteção ambiental ou terras indígenas. O gado bovino foi, junto ao equino, a primeira grande criação da região. E aqui a gente está falando, obviamente, desse território que é questão econômica. Diferente do modelo adotado em outras regiões da Amazônia, a pecuária em Roraima efetuou apenas marginalmente áreas da floresta, concentrando-se principalmente na exploração de campos abertos naturais do lavrado, a savana amazônica, local que representava cerca de 1/4 do território. Então, diferente do resto do território amazônico, Roraima tem as chamadas savanas ou planalto guianense, que é muito grande praticamente toda essa região, com grandes savanas. O que são savanas?
essa gramínea mais rasteira é essencial para a criação do gado. Por isso que, diferente dos territórios amazônicos, a gente começa a criar gado e o desenvolvimento vem com a criação de gado na região. A maioria dos indígenas vive nas aldeias, preservando costumes, crenças, tradições e organização social própria. Então, com essas proteções de territórios indígenas, qual a ideia? É para que eles preservem seus costumes, crenças, tradições e organização social própria. Lembrando que isso é garantido pela Constituição de 88. Então, isso não se pode quebrar. Se você começa a enfraquecer esse território indígena, você praticamente está colocando em perigo praticamente não, está colocando em perigo a forma de vida dessas pessoas. E aí se perde todo o legado tradicional deles. Porém, mesmo não existindo um estudo específico, estima-se que 10 mil índios ou descendentes vivem em Boa Vista, capital de Roraima. A maior parte da condição subhumanas, inclusive em lixões da cidade. Lembrando que Boa Vista é a capital do Brasil com mais pessoas que se auto-intitulam indígenas, que têm descendência indígena. Nós somos a capital com mais pessoas indígenas do Brasil inteiro. Isso é uma diferença muito grande. No entanto, a população indígena de Boa Vista ainda é a população mais pobre de toda a cidade. Lembrando que até então saíram em vários jornais em 2009 que a maioria, mais de 90% das pessoas que viviam no lixão de Boa Vista eram indígenas. Em Raposa do Sol vivem os Macuxi, o Apixana e o Garicó, Tacomana e o Tauripang, povos tradicionais seminômades, caçadores e horticultores. A principal fonte de alimentação desses povos é a mandioca, que serve para fazer farinha, beiju, careri, pajuaru e bebidas tradicionais como o... Meu Deus, como estava... Antes de falar, estava aqui na minha cabeça o nome da bebida, aquela bebida alcoólica de mandioca, gente, de macaxeira, como é que é o nome? Agora eu esqueci o nome. Não lembro o nome. Você deve saber aí. Outro recurso importante para a segurança, a alimentação e a criação do gado bovino. Os povos indígenas também vão absorver essa cultura pecuária e começar a criar gado também, mas obviamente no máximo para eles. Jovens Macuxi em frente a uma festa na aldeia, só que lembrando que esses povos hoje eles são bastante, digamos assim, não gosto de utilizar, mas bastante aculturados, ou seja, já tem uma relação muito próxima. O Macuxi tem uma relação muito próxima com o colonizador, porque foi os Macuxi, exatamente os Macuxi, que começaram, dentro desse processo de criação de gado, a ser aldeado, igual a gente viu. E aí a gente tem os povos indígenas Wai-Wai, Anauá, Xari, tem alguns povos, tanto no estado de Roraima, mas também no Pará. A Índia Macuxi, Yanomami e o Apixana. Nesta fase, poderíamos, portanto, supor que o impacto ambiental da atividade econômica tivesse permanecido relativamente modesto, pelo menos em termos de comparativos com outras áreas da Amazônia, onde a expansão da pecuária se faz a custo de milhares de hectares da floresta. Na realidade, o verdadeiro impacto de expansão pecuária nos lavrados roraimas não pode ser entendido sem um filtro histórico e cultural em relações entre brancos colonizadores e os índios locais, habitantes originários desses lavrados. Como a criação de gado vai funcionar estritamente nos lavrados e não vai para as zonas mais, digamos, da maior parte da população, diferente, a gente não precisou desmatar esse território, desmatar grandes florestas para a criação de gado. A gente começou a criar gado nos lavrados. E aí, isso marca principalmente a interação entre esses povos indígenas já viventes na região e os colonizadores brancos. E olha aqui, o Parque de Terra Indígena Yanomami, que fica ao norte. A Raposa Serra do Sol, que é um dos maiores territórios indígenas do Brasil, inclusive. A luta pela reconciliação e mobilização indígena no Brasil, isso é muito importante. E aí a gente está vendo policiais que fazem segurança do Vale do Surumu, aqui na região. Lembrando que essa região é até hoje uma região extremamente disputada. Até hoje a gente tem muitos garimpos ilegais na Raposa Serra do Sol. Muitos, muitos. Inclusive, em 2020, esse número cresceu muito mais devido à pandemia. O Davi Yanomami, ele tem uma importância muito grande, principalmente para a federal. Ele já foi citado, se eu não me engano, 3 vezes em provas da federal. Então, ele tem uma importância muito grande, porque ele que vai trazer uma visibilidade acadêmica
para os Yanomami. Vamos lá, reportagem de Boa Vista no dia 20 de novembro de 2007. Acaba de regressar do Brasil com seu filho, darem uma viagem pela Grã-Bretanha e Alemanha, convidados pela Organização de Defesa dos Povos Indígenas Survival International. Em Londres, se reuniu com o primeiro-ministro Gordon Brown e falou pela Câmara dos Comuns. E aí você vê a importância do Davi. Em Boa Vista, a capital do estado brasileiro de Roraima, mais concretamente fica a sede de Utucura, a organização indígena a qual é presidente, a qual foi criado pelos próprios Yanomamis para defender sua cultura. Depois de avisar que seu português ainda não é fluente, mas o suficiente para nos comunicar, deixa uma mensagem que simplicidade, porém com profundidade e clareza. E aqui se liga, porque essa frase já caiu nos vestibulares. Se o homem branco seguir assim e não mudar, não só vai destruir os Yanomami, senão todo o planeta. Então, o Davi, inclusive, eu acho que eu já até respondi uma questão dessa com vocês lá no começo das nossas aulas, a qual ele fala, se o homem branco sujar os rios, não é só a gente que vai morrer, ele também vai morrer. Então, ele fala, ele traz uma voz de muito mais interação do que necessariamente separação. O que ele fala? Olha, gente, se vocês não pararem de destruir a mata, pararem de poluir o rio, não é só os índios que vai morrer, vai ser todo mundo. Então é isso a grande mensagem do Davi. E aqui está a reportagem, o que ele fala, o que o Davi fala, que é basicamente isso, que ele é um grande líder, ele vai falar na Espanha, tentando trazer essa ideia de luta dos povos indígenas para a preservação do meio ambiente, não só para os povos indígenas, mas para toda a população. Então é bastante grande, então sugiro depois que vocês deem uma lida com mais atenção. Beleza? Protestos feitos pelo Yanomami ontem na região de Boa Vista, no dia 7 de abril de 2010. Se algo ruim acontecer, a culpa será do governo federal. Então, desde 2009, a gente está vendo esses povos indígenas lutando. Ele fala, fora invasores, indígenas protestam contra garimpeiros à frente da FUNAI. Os índios querem a retirada dos garimpeiros e madeireiros em suas terras. Índios e Yanomami foram na sede regional do Fundo Nacional do Índio. Então, desde há muito tempo atrás, eles já estão lutando por proteção, para a preservação destes territórios. E aqui, lá na sede da FUNAI, em Roraima. Faixas de cartazes. Isso aqui também é uma mensagem, novamente uma mensagem do Davi, também falando a mesma coisa. Eu queria que depois vocês lessem sobre isso, porque normalmente é muito citado esses textos do Davi nos vestibulares, tanto da estadual quanto da federal. Então, eu sugiro que vocês leiam com atenção. As terras indígenas da Raposa do Sol. Solicitação de apoio, né? Para eles também, desde 2010. A grilagem é um outro problema desde a época da FUNA, da Sudã e do INCRA. O que é a grilagem que eu falei para vocês? É basicamente essas pessoas que vêm para essas regiões, falam que a terra são deles e depois conseguem ganhar até mesmo o documento que a terra são deles. Então é um problema seríssimo dessa região, porque muita gente vem para cá, começa a explorar, já estão aqui há muito tempo e fala que a terra é deles, inclusive pegando terras dos próprios indígenas. E ali está até a Faça Yanomami, a qual muitos povos, muita gente branca, inclusive fora que nem é brasileira, tenta pegar a terra dos Yanomami falando que é deles. Principalmente devido. Aí eu queria só ler uma partezinha aqui que é muito importante. A questão Pirarara surgiu no século XIX, quando a Inglaterra fomentou uma disputa fronteiriça com o Brasil, alegando que os índios que viviam na região reclamavam a proteção da Inglaterra. O Brasil cedeu e retirou de Pirarara seus representantes civis do destacamento militar, reconhecendo provisoriamente a neutralidade do território indígena. Em 1842, no entanto, a Inglaterra colocou marcos fronteiriços na região, usurpando terras brasileiras e suas colônias na Guiana. Finalmente, em 1904, o governo brasileiro aceitou o laudo arbitrário da Itália, cujo parecer foi favorável à Inglaterra, que eu já falei para vocês. O resultado da grilagem, praticado pelo pretexto da proteção aos indígenas, foi a perda de 19 mil quilômetros quadrados. E aí, o julgamento da questão da Raposa Serra do Sol. Beleza. Em 2005, com a pressão dos ONGs indigenistas, protecionados com dinheiro internacional, o então ministro da Justiça, Márcio Tomás Basta, assinou a portaria autorizando o presidente Lula, decretou a retirada de toda a população não índia desta região e extremidade norte de Roraima. Lembrando que isso foi tido
transformando essa região praticamente, como os jornais falavam, em 2010, 2011, para ali, durante esse período, que era uma autonomia plena indígena nesses territórios, quase que como um estado dentro do Estado brasileiro, o que trazia vários problemas, e hoje o Estado brasileiro está tentando interferir muito mais nesses territórios. E aí é um repórter. Mapa elimina vazios na Amazônia. A ideia era tentar proteger essas regiões, tentando controlar mais essas regiões, esses territórios indígenas. Também um artigo do jornal Carlos Chagas, que eu também coloquei, também de 2010, porque 2010 vai começar começar a falar desses territórios indígenas, a face das nações indígenas que conseguiam território, mas na verdade não era território indígena. E aqui, o Folha de São Paulo que falou, que eu falei para vocês, que fala desse território Raposa do Sol, que na verdade se tornou quase que um território indígena, superior ao Estado brasileiro, e eles começam a favorecer pessoas brancas. Crianças de territórios indígenas. Não pode ser descartado nem engavetado. Pelo contrário, deve ser distribuído nos Ministérios da Defesa e Relações, que é a questão do rio Tucutu em Lete, visto ao lado das Guianas, que é esse território que divide o Estado brasileiro e o Estado da Guiana, que até hoje vem sendo disputado. Vamos lá aqui. A Organização Internacional qualquer poderá encarregar-se de reconhecê-las a devido tempo, como repúblicas soberanas. Índice de pH da Holanda e dos Estados seriam presidentes das diversas etnias, formando os partidos políticos e enviariam representantes, parte dos legislativos e Suprema Corte ao penduricário. Nesse caso, qual é o problema dessas regiões? É pelo fato dessa superioridade desses povos indígenas que está sendo influenciado não só pelo Brasil, mas por várias nações querendo o controle dessas regiões que é uma região de muito ouro e por isso muitas pessoas querem controlar essa região. E aí então, consequência de todo esse processo seria que os irmãos do Norte cuidassem também da defesa das nações, contribuindo às suas forças armadas. Até pouco, nem governos nem elites nacionais davam atenção aos poucos alertas divulgados, fosse por divulgados por ignorância, soberba ou más intenções. A partir de agora, não dá mais para empurrar, sujeitar, rebaixar o tapete tão novamente. A palavra do nosso presidente é controlar essas regiões. Então, tanto na atualidade. Qual é a política da atualidade para esses povos indígenas, principalmente da Raposa do Sol? Controlar essas regiões para evitar que outros povos entrem. No entanto, qual é o controle? Esse controle tentando também tirar o controle desses povos indígenas. Então, dá uma atenção para isso, porque isso tem uma grande chance de cair nos vestibulares. A qual fala. Liga nessa frase, que eu gostei demais. É uma questão de soberania. A desculpa para internacionalizar a Amazônia é dizer que não há controle. Então, muito se fala que devemos internacionalizar a região amazônica porque não temos controle. Mas, no entanto, não temos controle porque essa região já é internacionalizada. Já tem muito controle de outros povos. Então, o problema nacional, principalmente dessa região da Amazônia, é essa internacionalização. Ok? Então, aqui, vamos para algumas fotinhas. Sede da Fazenda Boa Vista e a Igreja Matriz, que foi uma fotinha que a gente já viu. E do lado, vocês estão vendo uma foto aérea de Boa Vista do Rio Branco, tirada pela expedição de Hamilton Wilson na Amazônia, em 1924. Em 1925, na época, a cidade tinha 30 anos, para vocês terem noção. E esse era o tamanho da cidade na época. Era só isso aí, gente. Em 1925, Boa Vista era só isso aqui mesmo. Aí, do lado, a Avenida Jaime Brasil, sem asfalto. A principal rua de Boa Vista na década de 40. E em cima, Boa Vista na década de 60. Lembrando que na década de 60, nós já éramos território, devido ao território federal território federal do Rio Branco, Boa Vista começa a crescer, certo? Então, começa a crescer cada vez mais. Já no final dos anos 50, começa-se o projeto para organizar e crescer ainda mais a cidade de Boa Vista. Boa Vista passa a ser capital do território do Rio Branco. E aí, como Boa Vista começa a ser capital e era super pequena, começa a ideia de planejar a cidade.
E aí começa esse planejamento em forma de leque. Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo falando sobre como é que foi feito esse planejamento. E aqui o vídeo. Me digam se estão escutando. E aqui era também campo de batalha dos guerreiros de outros povos tanto da Guiana, tanto do Brasil. Então existia briga entre eles. Seria o primeiro momento da formação da cidade de Boa Vista. Forte São Joaquim, Inácio Lopes Magalhães recebe a gleba de terra, monta a fazenda Boa Vista. A gênese espontânea, que é justamente essa gênese onde a cidade nasceu, que é a fazenda. Nada. Não tá escutando? Não. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Sério, pelo menos eu aqui não escutei nada. Alguém tá... Valesca... Só tá eu, não. Ai, meu Deus do céu. Ué, cadê o povo, gente? Dois que não sabem. Hã? São dois que não sabem. Aí fica difícil. A galera sai que eu nem vi. Então não tá escutando, né? Então vamos fazer Não. assim. Eu vou mandar o link do vídeo lá no grupo, beleza? Mas basicamente o vídeo fala o quê? O vídeo fala sobre o planejamento da cidade de Boa Vista. E aí como que começou, por que foi feito. Então é muito importante a gente entender essa construção da cidade. Ok? Ok. Sim, ok. Então, desculpa não passar o vídeo. Eu pensava que o áudio ia passar de boa, mas infelizmente não passou. Não sei porquê. Os primeiros vídeos que eu passava na aula tinha como, né? Mas agora não tem mais, eu não sei porquê. E aí, beleza. Como a gente está aqui, eu coloquei 6 questões, como eu disse, 2 da federal e duas da estadual e 2 de concurso. Essa primeira, vamos lá. Rigoberto Manchu, do Prêmio Nobel de 1992, em entrevista à Folha de São Paulo, comenta que há avanços dos direitos indígenas, especialmente em legislação em lugares da Guatemala, México e no Equador, que na Guatemala 33% das prefeituras estão nas mãos de indígenas, que o Programa Educacional da Bolívia, que aborda temas indígenas, é excelente, que no México há um debate nunca antes visto as leis de autonomia dos diferentes estados, que a experiência do Oaxaca é exemplar e ainda na Venezuela a Constituição conseguia privilegiar direitos dos índios que deixavam de ser excluídos. Sobre o movimento indígena, é correto afirmar: o surto de desenvolvimento experimentado pelos chamados países emergentes permitiu aos setores mais pobres de sua população exigirem direitos políticos até então negados e permitido a origem de movimentos como os povos indígenas. A manifestação dos povos indígenas são especialmente originários no processo de globalização ao qual o mundo ocidental vem passando mais recente. O movimento indígena começou em 1968 na Universidade de Paris com a chamada Revolução Cultural. O movimento indígena luta por leis que garantam países pluriculturais, multiétnicos e multilingües. O chamado movimento indígena é característico dos países latino-americanos e se define por manifestações regionais restritas aos locais onde o processo de colonização não foi concluído. Então, qual é o papel desse processo indígena na história do Brasil, na história de Roraima? E aí, o mais importante, o movimento indígena é o quê? Luta indígena por mais garantia de países pluriculturais, multiétnicos e multilíngues, no caso do Brasil. Lembrando que o Brasil tem mais de 200 línguas diferentes dentro do território brasileiro. Então, o movimento indígena ele luta exatamente por isso, pela garantia de países pluriculturais, multiétnicos e multilinguísticos. Então, quando a gente entende isso, entende que não é uma cultura só, a gente entende a luta desses povos indígenas. Vamos lá para a segunda pergunta. A cidade é como um texto que possibilita várias leituras dependendo do que fale, como se apropriar do espaço ocupando e conferindo um novo significado. Então, escrevendo um novo texto. É como se a cidade fosse um imenso alfabeto, a qual se montam e desmontam palavras e frases. A respeito da cidade de Boa Vista, como um espaço dinâmico e formado por uma pluralidade de sujeitos sociais,
marque a única alternativa falsa. Então, só tem uma alternativa falsa. A inexistência do período colonial, povoação sem autonomia, município do período imperial. Boa Vista passou por várias obras de urbanização e foi transformada no centro administrativo com a criação do território federal do Rio Branco na década de 1940. Certo ou errado? Então, a gente não teve inexistência do período colonial dentro de Boa Vista. Correto, a gente não tem Boa Vista no período colonial. Povoação sem autonomia municipal no período imperial. Correto também. Boa Vista só vai se tornar município no Brasil República em 1890, ok? Então, correto também. Boa Vista passou por urbanização e foi transformada em centro administrativo durante o território federal do Rio Branco? Correto também. Nós passamos a ser a capital do território durante o território do Rio Branco e não durante o território de Roraima. B. A população urbana do capital de Roraima é composta por migrantes de diversas regiões do país e do exterior, mas não tem entre seus componentes nenhuma das etnias indígenas situadas apenas em áreas rurais? Certo ou errado? Dentro do território de Roraima, dentro do território de Boa Vista não faz parte de nenhum território indígena? Correto também. Boa Vista está no centro de um território que não faz parte de um território indígena. No entanto, dentro da cidade existem vários povos indígenas vivendo, aliás, várias pessoas indígenas que vivem na cidade, mas nós não estamos inseridos em nenhum território indígena. O município de Boa Vista sofreu a influência de grandes projetos de integração nacional, voltados para a Amazônia, correto também, com o programa Calha do Norte, que a gente viu lá na história da Amazônia, e a abertura de estradas, correto também. A gente tem o principal desenvolvimento da cidade exatamente por esses programas digamos, da região, não de Boa Vista, não de Roraima. No século XIX, século XX, a pecuária e a mineração tiveram papéis significativos na economia de Boa Vista, correto ou errado? Correto também. No período da ditadura civil-militar, até em 1990, os cidadãos de Boa Vista não tiveram direito a escolher seu próprio prefeito pelo voto, certo ou errado? Qual que é a resposta correta? Olha aqui, no século XIX, século XX, a pecuária e a mineração tiveram papéis significativos na economia de Boa Vista. A economia de Boa Vista, ela está muito mais relacionada, ela está muito mais relacionada à questão administrativa da cidade. Lembrando que no século XX é mais mineração, a pecuária vai cair completamente no século XX. Vamos lá, leia os versos a seguir. Eu tenho um braço na Bahia, uma costela em Alagoas, na Paraíba o coração. Quem é filho do norte é neto do nordeste. Sou chuva da floresta, sou mandacaru do agreste. Quem é filho do norte é neto do nordeste. Sou farinha de caboclo e sou cabra da peste. Levando em consideração a ideia geral defendida pela letra Neto do Nordeste, um poeta roraimense, Aleaquim Rufino, bem como a história da colonização e ocupação da Amazônia, não se pode afirmar corretamente o quê? Não tem como afirmar corretamente. Então, novamente, a gente tem que procurar a resposta errada. A história da corrente migratória nordestina para o norte começa em meados do século XIX, quando, muito em decorrência das mortes provocadas pela cabanagem, foram necessários braços para a exploração do principal produto da Amazônia na exportação, a borracha. Certo ou errado? Correto, corretíssimo, gente. A gente viu que toda a região amazônica e também, obviamente, Roraima, ela ganha muito nordestino a partir quase no final do século XIX e começo do século XX. As tensões provocadas pela associação de condições geográficas adversas e concentração fundiária típica do norte por causa de constante migração nordestina pode outras regiões do Brasil, entre elas o norte. Correto também. A gente tem uma relação muito próxima com o Nordeste, exatamente para essas ondas migratórias devido às secas no Nordeste. O extrativismo, atividade econômica que marca a história da Amazônia, foi em diversos momentos o principal atrativo para migrantes nordestinos, que aqui se dedicaram à exploração de borracha, castanha e, mais recente, dos minérios. Obviamente, a gente viu isso na história da Amazônia e, obviamente, na história de Roraima. A presença nordestina é tão marcante na formação do povo nortista que apagou completamente os vestígios da cultura nativa da região amazônica. O texto fala isso? Errado. O texto não fala isso. Então, essa questão está errada. Nas manifestações culturais da Amazônia, sua culinária, festas típicas, etc., pode-se perceber a presença de elementos tipicamente nordestinos mesclados com a cultura nativa? Correto. Então, a resposta correta é a D. Então, a gente tem a cultura do norte, mas mesclada com a cultura do nordeste. Universidade Estadual. Sobre a história de Roraima.
ou mais propriamente história do Vale do Rio Branco, uma vez que o topônimo Roraima só passou a designar a área do atual estado em 1962, com a criação do Estado Federativo de Roraima, a única alternativa falsa. A criação do município de Boa Vista em 1890 representou o fim da influência política das famílias de proprietários e pecuaristas do Rio Branco, pois a conjuntura da Primeira República foi a extrema centralização política e administrativa nas mãos do governo federal. É errado, a gente tem um período, a chamada... A gente já começa com a errada, né? Começa a questão... Gente, não tem como dissociar a ideia que a gente viu quando viu a história do Brasil, a questão do coronelismo, muito importante para a cultura no começo da história do Brasil, no começo da história da República. Então, o coronelismo tem grande força, até mesmo dentro de Roraima. Então, por isso que essa única alternativa é correta, não tem nem como falar. Os povos indígenas, que já habitavam a bacia do hidrográfico do Rio Branco muitos séculos antes dos primeiros portugueses, tentaram colonizar a região. Era o principal pertencente à família linguística Arawak e Caribe, além de famílias menores dos Yanomami. Corretíssimo. Lembrando que, igual eu falei na aula, os Macuxi vieram posteriormente para cá devido aos aldeamentos. Os primeiros aldeamentos organizados pelas autoridades portuguesas e lideranças indígenas do Rio Branco, em 1735 e 1790, era de iniciativa laica, diferentemente dos que foram organizados por missionários em outros momentos históricos. Corretíssimo também, igual eu falei para vocês. Foi através de tentar trazer carne de gado para cá. A Fazenda de São Marcos, cujos origens remontam ao século XVIII, ou seja, 1750 a 1790. É um período colonial, foi um marco na presença do Estado durante o Império e de uma entidade governamental de proteção aos povos indígenas durante a Primeira República, corretamente também. Das décadas de 1970 a 1980, Sudão e o INCRA exerceram um papel importante como instrumento de políticas estratégicas e econômicas na ditadura cívico-militar na Amazônia, incluindo Roraima, correto também. Não tem como dissociar a história de Roraima da história da Amazonas, pessoal. Por isso que a gente teve uma aula inteira de história da Amazonas. Uma perguntinha bastante simples, a qual eu citei. Dos estados brasileiros, Roraima é o que possui o maior número de terras indígenas demarcadas e homologadas, fruto de resistência e luta dos povos indígenas. Pergunta-se, quantas áreas indígenas estão demarcadas nesse estado? 30, 32, 23, 12 ou 14? A gente falou 32, então a questão correta é 32. Opa, já era, né? A última pergunta, Roraima. E essa é a pergunta da FUNESP, de 2018. Roraima virou o principal destino do Brasil de quem foge da crise econômica e política da Venezuela. Nos registros da Polícia Federal, mais de 24 mil entraram no estado nos 2 primeiros meses deste ano. Nesse caso, 2018. A Prefeitura de Boa Vista calcula que 40 mil estejam vivendo na capital, inclusive em abrigos e praças. O governo de Roraima afirma que não tem condições de lidar com a entrada de tantos venezuelanos no estado. Isso foi uma do G1 em 2018. A situação descrita no trecho levou o governo estadual de Roraima a fazer o quê? Como vocês já viram, obviamente, foi fechamento da fronteira na Venezuela. Então, gente, essa questão de imigrantes de venezuelanos para Roraima é um dos assuntos mais discutidos nos vestibulares e tem de grande importância. É muito importante que a gente analise também a atenção maior que se deu durante o período de pandemia para os venezuelanos, por causa que eles junto com os indígenas, é a população mais vulnerável a pegar a pandemia, a pegar o coronavírus. E por isso deram uma atenção maior aos venezuelanos. Ufa! Terminamos. Espero que você tenha gostado. Você que está vendo essa aula gravada, a qualquer momento você pode entrar em contato comigo para tirar dúvidas. Eu vou passar lá o link do vídeo que eu coloquei nos slides, mas não deu, beleza? Então espero que você goste. E até a próxima aula.